Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo novamente gravando um vídeo para vocês. E o nosso tema de hoje é a influência que exerceu a Revolução Industrial sobre a administração. Beleza? Então vamos em frente, vamos estudar como a Revolução Industrial influenciou no desenvolvimento da administração. Beleza? Então vamos lá. O marco inicial da Revolução Industrial é, sem dúvida nenhuma, a invenção da máquina a vapor. Beleza? A invenção da máquina a vapor pelo James Watt e a aplicação dessa máquina a vapor na produção. E isso provocou mais mudanças no mundo em 100 anos do que as mudanças que aconteceram no milênio anterior, nos 1000 anos antes disso. Tá, pessoal? Então, esse o panorama que nós vamos ver hoje. A Revolução Industrial, eu já tinha conversado com vocês sobre isso na aula presencial. Mas a Revolução Industrial se divide em duas fases. A primeira fase, que vai de 1780 até 1860, que é chamada de primeira fase da Revolução Industrial, que é chamada também de Revolução do Ferro e do Carvão. Por quê? Porque naquela fase a matéria-prima era o ferro, a principal matéria-prima das indústrias era o ferro, e a fonte de energia era o carvão. Depois dos anos de 1861 até 1914, vem a segunda fase da Revolução Industrial, que é a Revolução do Aço e da Eletricidade. Então, o aço passa lentamente a substituir o ferro como matéria-prima principal na indústria e a eletricidade começa a substituir o carvão como fonte de energia. Tudo bem? Então, vamos em frente. Quais são os acontecimentos fundamentais que, então, marcam esses fatos, marcam a Revolução Industrial? E a questão da influência dela sobre a administração. Primeiro, nós vamos ver uma coisa chamada mecanização da indústria e da agricultura. Então, nós vamos ver que surgiram máquinas de fiar, máquinas de tecer, máquina a vapor e várias outras máquinas surgiram. A descaroçadeira de algodão e por aí vai. Também nós vamos ver uma aplicação da força motriz à indústria. Que força motriz é essa? O carvão. O carvão passa a ser usado como força de energia. Por quê? Porque o carvão aquece a água e a água produz vapor. E esse vapor vira energia para movimentar uma roda. Beleza? E depois surge o motor de combustão interna, que foi inventada por um cientista alemão chamado Diesel. Beleza, e isso faz com que os transportes e as comunicações fiquem aceleradas, que fiquem muito rápidas. Tá bom, pessoal? A mecanização da indústria e da agricultura, essa aqui é a primeira máquina de fiar, o primeiro fiar mecânico, criado por um inventor chamado James Hargreaves, no ano de 1767. Tá? Então, essa é uma máquina que transforma chumaços de algodão em fios de algodão. Por isso a gente chama de fiar. Tá? Então, essa é a máquina de fiar, o fiar mecânico. Ela transforma. Então, as pessoas pegavam os chumaços de algodão e transformavam em fios. E daí. E por isso que a máquina é chamada de fiar, máquina de fiar, o fiar mecânico. Em 1769, um sujeito chamado Hartwright inventou uma máquina de tear. Essa máquina de tear que vocês estão vendo na foto aqui, pessoal, é uma primeira máquina de tear mecânico. E
ela tem uma roda com manivela, como vocês podem ver, e ela era movida por mãos humanas no início. E depois esse Arkwright aplicou uma roda d'água nessa máquina para não precisar mais de pessoas para girar a roda. E daí isso assim foi progredindo, né? Então virou um tear hidráulico, tá, pessoal? Então assim foi se desenvolvendo a indústria. E vocês podem ver que as primeiras invenções foram aplicadas à indústria do algodão, à indústria de tecidos. Tá, pessoal? Mas eram tecidos bem rudimentares naquela época. O descaroçador de algodão do L. Whitney, em 1792, foi uma máquina que também ajudou muito, porque o grão de algodão que tem no meio do chumaço de algodão, ele precisava ser arrancado manualmente. E aí esse L. Whitney criou essa máquina e passando os chumaços de algodão nessa máquina, os grãozinhos caíam na medida em que a máquina desmanchava aquele chumaço. Beleza? O grãozinho caía e o algodão saía lá do outro lado. Beleza? Então, foi uma invenção importante. Então, nós temos 3 invenções importantes: a do descaroçador de algodão, a máquina de fiar mecânico e a máquina de tear mecânico, que passou depois para a máquina a ser um tear hidráulico. Beleza, pessoal? Vamos ao nosso 8º slide. A máquina a vapor do James Watt. A máquina a vapor, eu preferi botar um esquema de máquina a vapor aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui nós temos a fornalha, que é o forno, né? Aqui nós temos a caldeira, onde é colocado água dentro, e esse forno aquece a água e transforma em vapor. O vapor passa por este cano e vai para cá. Aqui ele entra, passa por uma válvula e daí ele move esse pistão, ele pressiona esse pistão. Quando esse pistão é pressionado aqui, ele faz a roda girar. Então ele gira essa roda. E depois o vapor passa por um condensador aqui, com água para refrigeração, o vapor é esfriado, vira água de novo e volta para cá para ser aquecido de novo. Beleza? Então, essa roda girando vai dar a força motriz para girar a roda da máquina de fiar, do descarroçador de algodão, da máquina de tear. Tudo vai ser movimentado a partir dali. Logo em seguida, os automóveis também são adaptados. Vai ter uma máquina a vapor adaptada a eles, tá, pessoal? E só mais tarde os automóveis vão receber um motor de combustão interna. Beleza, pessoal? Agora o último slide. Então, é um resumo que nós vimos que existem alguns fatores de desenvolvimento das empresas. Existe uma ruptura das estruturas corporativas da Idade Média. A Idade Média vai ser deixada para trás a partir desses fatos novos que surgem. Os avanços tecnológicos vão trazer profundas mudanças nas estruturas sociais. E a substituição da produção artesanal pela produção industrial. Esses inventores até às vezes eram perseguidos pela população dos lugares onde eles viviam por causa da diminuição de empregos que essas máquinas num primeiro momento produziam. Beleza, pessoal? Mas então, era isso. Eu queria falar com vocês essa influência da Revolução Industrial sobre a administração. Beleza? E essa aceleração da produção, essa ruptura das estruturas corporativas da Idade Média, e tudo isso vai fazer com que a administração comece a acontecer, que as pessoas comecem a imaginar uma forma mais racional de trabalhar, com planejamento, com organização e por aí vai. Tá, pessoal? Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Um grande abraço para todos, tá? E espero que essa fase difícil desse vírus aí
passe rápido e a gente possa se encontrar de novo. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço. Deus abençoe cada um de vocês e nos veremos em breve. Tá bom? Tchau, pessoal.